Eu me comprometo com o público a entregar o melhor possível dentro dessa estrutura do mundo da oratória, retórica e estratégia de comunicação. Essa é a minha cláusula do contrato. Agora, a segunda cláusula do contrato diz respeito a vocês, participantes aqui desse grandioso evento, Verbo Empreender. Eu gostaria que vocês se conectassem comigo da melhor forma possível. Pode ser, sim ou não? Eu quero que vocês fiquem de pé bem rapidinho, para a gente poder, sem muitas demoras, a gente vai se conectar agora com o nosso palestrante da noite, o Robson do Monte. Eu vou chamar ele aqui à frente. Um cara que tem uma vasta experiência no mercado de comunicação e oratória. Ele é mestre em oratória, ele é professor de palestrantes. É um cara que eu já venho acompanhando o trabalho dele há muitos anos. A gente já desenvolveu alguns negócios juntos. Já fui para algumas palestras dele no Sebrae. Ele também ministra aulas lá no Sebrae. Tem cursos preparatórios voltados para essa área. Eu quero que vocês recebam com energia, com a calorosa salva de palmas, Robson do Monte. Som, ok? Oi. Maravilha, povo abençoado. Já vou colocar aqui o meu cronômetro para que eu possa me conectar com vocês da melhor forma possível. Podem sentar, por favor. Senhoras e senhores palestrantes do estado de Pernambuco, boa noite. Olha aí, que cumprimento maravilhoso. Eu quero combinar com vocês um contrato de convivência. E esse contrato de convivência só tem duas cláusulas. Primeira cláusula, eu vou entregar a minha parte. Eu me comprometo com o público a entregar o melhor possível dentro dessa estrutura do mundo da oratória, retórica e estratégia de comunicação. Essa é a minha cláusula do contrato. Agora, a segunda cláusula do contrato diz respeito a vocês, participantes aqui desse grandioso evento, Verbo Empreender. Eu gostaria que vocês se conectassem comigo da melhor forma possível. Pode ser, sim ou não? Já que vocês deram um sim, a maioria que eu ouvi foi um sim, eu vou pedir para que vocês possam aglutinar melhor pessoas que estão um pouco lá na retaguarda, venham um pouco aqui próximo, porque eu vou entender que vocês gostam realmente de mim e estão dispostos a poder se conectar com os palestrantes. Se vocês puderem juntar mais aqui nessa parte lateral, direita e esquerda, mas de uma forma que possam ficar mais juntos, para que a gente possa sentir esse calor maravilhoso e a gente possa se conectar melhor dentro desse mundo da comunicação. Maravilha? Bem, eu gostaria de agradecer toda essa estrutura que está sendo oferecida desse grandioso projeto Verbo Empreender. Eu tenho convicção de que esse evento vai impactar ainda muitas vidas, não só no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil. Agradecer a estrutura que foi oferecida e o convite que me foi dado pelo grande palestrante Tiago, e por essa recepção maravilhosa de toda a equipe, desde o estacionamento, e também um abraço caloroso aí que eu recebi do meu pastor, nosso pastor aqui, do Verbo da Ibura, Verbo da Igreja Verbo do Ibura, pastor Hugo, tá bom? Então, por tudo isso, eu gostaria que vocês começassem a receber essas informações com a calorosa salva de palmas para vocês. Maravilha! Muito bom! E olha só, todo o ensinamento, todo o processo de ensino-aprendizagem necessita de um desejo ardente da sua parte, como aluno, aluna agora da nossa comunicação lucrativa. E aí eu gostaria que você colocasse a sua mão em forma de conchinha, a tua mão direita, do lado da tua cabeça aqui, do lado direito, tá? Essa parte já está paga, gente, pode fazer essa conchinha, ninguém vai pagar nada, viu? Tá tudo certo. E agora você vai, tudo que eu vou fazer aqui tem uma base bíblica, eu vou dizer o versículo depois, tá bom? E agora você já fez a conchinha, agora você vai bater aqui do seu lado direito, e agora você vai falar, muda cabecinha. Desse jeito não vai mudar nada, meu Deus. Muda a cabecinha. Mais alto, muda a cabecinha. Muda a cabecinha. Maravilha. Tudo isso que a gente fez aqui é só para poder dizer para vocês que está baseado em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, quando diz: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa. Todo processo de ensino-aprendizagem necessita de um querer. E essa nova habilidade que nós vamos falar aqui sobre o poder da comunicação necessita dessa renovação da vossa mente. Você precisa estar disposto, disponível para poder aprender algo nessa nossa palestra. Pode soltar então os slides para que a gente possa avançar. Falando hoje sobre comunicação lucrativa. Vamos lá? Maravilha, está chegando aí? Pois bem, quando a gente fala sobre comunicação, eu quero falar para vocês que não é apenas comunicação em relação a dar uma palestra como essa. Não é apenas comunicação para poder falar com 200 pessoas, 500 pessoas em um grandioso auditório. Mas quando eu falo sobre oratória, a partir do momento que eu chego em um evento e cumprimento uma pessoa, eu já estou tendo a oportunidade de oferecer ali as técnicas da comunicação. Ou seja, quando eu chego para um cidadão, uma cidadã, em um evento como esse, e faço os cumprimentos iniciais, apertando a mão dessa pessoa, olhando nos olhos dela, se eu conheço um pouco de comunicação, eu já posso conectar de forma bem mais proveitosa nesses primeiros segundos que eu estou me expondo para o mundo. Agora, olha para mim aqui. Quando eu falo sobre comunicação lucrativa, eu não falo apenas em relação a dinheiro, em relação a vender algo e ganhar algo sobre isso. Mas pensa comigo, eu queria que você pensasse em comunicação lucrativa de uma forma mais ampla. Por quê? Quando eu apresento, por exemplo, um projeto para o meu gestor na minha empresa, o meu chefe, o meu supervisor, e aquele projeto, da forma como eu apresento, com o poder da comunicação, usando ferramentas da comunicação, se aquele projeto ele é aprovado de uma forma proveitosa pelo meu gestor, eu acabei de ter o lucro, sim ou não? Se eu preparo um evento grandioso para os jovens, para poder impactar os jovens aqui da região do Ibura, e faço um convite, faço vídeos proveitosos e vou para a rua, para o sinal, para poder me comunicar com as pessoas, trazendo para esse evento, e de repente eu faço com que essa igreja possa encher, eu tive um lucro nesse convite, sim ou não? Então, comunicação lucrativa é justamente muito mais amplo, quando você coloca ferramentas do mundo da oratória, da retórica e estratégia de comunicação. É sobre isso que nós vamos falar durante alguns minutos. O passador de slide está funcionando, se ele puder me ajudar, eu digo que sim, se não, deixa eu ligar aqui ele, tudo na tecnologia, tudo ao vivo e em cores. Já liguei, viu? Para não dizer que é o PANOP, pane do operador. Passou? Então, Robson do Monte, consultor em oratória, já há mais de 12 anos. Nós estamos aí atuando como gestor de recursos humanos e pós-graduado também em docência do ensino superior. Você pode, depois dessa palestra, consultar também o canal do YouTube. Nós temos mais de 190 vídeos ensinando tudo sobre essa arte da comunicação. O canal do YouTube é Mundo da Oratória. O ponto está dizendo aqui para eu repetir. Vou repetir agora. Mundo da Oratória. Como é? Sim, vou repetir. Mundo da Oratória. Só para que vocês possam gravar bem esse canal. Muito bom. Quando eu penso em lucratividade, eu penso em comunicação, eu penso em vendas. Todo momento que você está apresentando algo, na verdade você está vendendo alguma coisa. Quando você apresenta uma live, e essa live no Instagram consegue lhe trazer mais seguidores de forma orgânica, e você não precisou pagar por isso, isso quer dizer que você se vendeu bem em colocar aquelas informações proveitosas e o seu público começou a lhe seguir. Então imagina, em apenas uma live, você começa a apresentar bem aquele ponto estratégico e você ganhou mais de 1000 seguidores. Isso foi uma lucratividade, sim ou não? Por quê? Porque você usou alguma estratégia da comunicação. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, ele é um vendedor nato? Quem já ouviu aqui essa frase? Eu já ouvi algumas vezes. E na minha profissão também as pessoas dizem, não rapaz, ele é um comunicador nato. Mas pensa comigo, ninguém fala para você assim, ele é um médico nato. Ele é um engenheiro nato. Não, porque ser médico eles pensam, é uma ciência. Engenharia é uma ciência. Mas eu quero dizer para você que vender e ser um vendedor estratégico também existe uma ciência. Ser um bom comunicador também existe uma ciência. Então a oratória eu posso dizer para vocês
que a oratória é a arte ou a ciência de falar bem em público. Anote isso aí. Oratória é a arte ou a ciência de falar bem em público. Então existe ciência e durante alguns minutos eu quero que vocês se conectem comigo para que a gente possa mostrar para vocês na prática que falar em público, se vender bem e usar estratégias lucrativas, existe sim uma ciência. É por isso que nós estamos aqui, para compartilhar essas informações com vocês. Vocês estão prontos para poder compartilhar comigo e aprender mais essas ferramentas, sim ou não? Muito bem. Então vamos lá. Para isso eu quero dizer para vocês que tudo é treinável. Tudo é treinável. As habilidades para que você possa se comunicar melhor, eu posso garantir para você que é treinável. Porque durante a trajetória de 12 longos anos, ensinando pessoas sobre a arte de falar bem em público, eu vi pessoas que estavam totalmente travadas, com bastante medo de falar em público. Alguém aqui tem medo de falar em público? Até para levantar a mão, a pessoa está meio assim. Ó. Mas isso é normal, porque é considerado hoje em toda a humanidade o segundo maior medo, só perde para o medo da morte. O medo da morte é o primeiro maior medo, mas o segundo maior medo de toda a humanidade é o medo de falar em público. Imagina agora, eu vou chamar o seu nome aqui e você vai falar aqui durante 5 minutos. Deixa eu olhar aqui os nomes dos participantes. Já tem gente que já está acelerando já, Tiago. Ai meu Deus do céu, vou ser chamado aqui. Mas quando a gente prepara uma estrutura de comunicação e realmente você está conectado para poder passar por esse processo de ensino-aprendizagem, eu quero dizer para você que tudo é treinável. E essa habilidade é uma habilidade procurada em todo o mundo. Vários líderes, vários profissionais querem expandir com a habilidade da comunicação, sim ou não? Então vamos lá. Quando eu penso em comunicação, eu penso em ciência. E olha agora, pensa como é que está a tua postura aí nessas cadeiras. Meu Deus, como é que está a tua postura, hein? Será que a tua postura está colocando uma postura de poder? Ou será que a tua postura está colocando uma postura um pouco assim impotente? Pois bem, a grande psicóloga Amy Cuddy, ela fala no seu livro O Poder da Presença e ela explica o seguinte: todas as vezes que as pessoas se conectam, quando a gente conhece alguém, elas tentam responder a 2 perguntas. Eu posso confiar nesta pessoa? E a segunda pergunta é: eu posso respeitar esta pessoa? Isso porque o nosso ser, de forma intrínseca, quando conhecemos alguém, 90% de quem é aquela pessoa, nós conseguimos, ou pensamos que conseguimos, em menos de 4 minutos, dizer quem ela é. Nós avaliamos aquela pessoa, quando a gente conhece, em menos de 4 minutos, e a gente começa a dizer: eu acho que ela tem tantos anos, eu acho que ela tem uma renda de tantos mil reais, eu acho que ela é uma pessoa confiável, ou nós colocamos pontos negativos naquele ser humano logo nos primeiros 4 minutos. Por quê? Porque nós estamos respondendo ou tentando responder essas 2 perguntas. Eu posso confiar nesta pessoa? Ou eu posso realmente respeitar essa pessoa? Então, antes de vender qualquer coisa, é necessário que você crie uma conexão com aquele seu futuro cliente, ou aquele seu cliente potencial. Quando eu tenho um cliente potencial à minha frente, eu tenho que quebrar as resistências, preparar o terreno para depois oferecer o meu produto ou serviço. Qual é o grande erro das pessoas que querem vender? Principalmente quando chega no final do mês, Tiago, que é a hora de bater a meta. Eu quero bater a meta, eu quero bater a meta, e só vem na tua cabeça a meta. E você não faz a conexão favorável. Você chega para aquele cliente e diz: olá senhor, como vai, tudo bem? Vamos conhecer aqui a nossa loja, nós temos tal produto, e começa a disparar várias palavras, mas não percebe que para que você possa vender algo, você precisa inicialmente conhecer realmente qual é a motivação daquele cliente. E isso você só descobre quando você bate um papo, você quebra as resistências, você começa a se conectar com o cliente, entendendo realmente qual é o principal fator motivacional para que ele possa comprar o seu produto ou serviço. Qual é o principal fator motivacional que vai fazer com que aquele cliente compre o seu produto ou serviço? Para isso, você tem que quebrar as resistências. E isso eu falo num curso de oratória como se fosse a introdução. É a introdução da minha conversa. É quebrar as resistências. É conhecer aquele cliente e perceber qual é a necessidade.
E para isso você tem que fazer perguntas para aquele cliente. É nesse processo de comunicação que você vai ter uma chance maior de atingir a sua meta. Então pensa nisso, o poder de presença. É nesses primeiros 4 minutos que você tem que fazer essa conexão favorável para poder preparar o terreno e depois entregar realmente o conhecimento do seu produto ou serviço. Está fazendo sentido para você, gente? Sim ou não? Muito bom. Então vem cá, por favor, chega aqui em cima para que eu possa fazer essa conexão. Imagina agora que eu estou recebendo o meu amigo Rogerson, dá o microfone para Rogerson. Quando o Rogerson chega aqui, nesse primeiro momento, eu vou perguntar o nome dele. E aí, meu amigo, tudo bem? Como é teu nome? Tudo bem, Rogerson. Rogerson, o que é que você faz hoje? Hoje eu sou desenvolvedor de sistemas para a empresa Por Digital e também trabalho com vídeos para casamentos, empresas e profissionais. Rogerson, muito bom. Me fala mais sobre esse assunto. Quais são as áreas que você atua aqui dentro de Recife? Bom, hoje eu atuo casamento, né, como eu falei, seja ele em toda a região metropolitana do Recife, também com profissionais, seja advogado, seja médico, seja dentista, ou um prestador de serviço qualquer, que queira gravar um vídeo para as redes sociais, eu também estou atuando nesse segmento também. Seja Excelente. Também um meio corporativo também. Maravilha, Rogerson. Prazer em conhecê-lo. Parou aqui, congelou aqui. Nesse momento que eu estou apertando a mão de Rogerson, eu estou criando também uma conexão. Rogerson, você já recebeu aquele aperto de mão, tipo rabo de peixe? Eu tenho até o costume de apertar com as duas mãos. Ótimo. Quem já recebeu aquele aperto de mão, rabo de peixe? Parece que a pessoa não está muito firme, não é isso? Parece que a pessoa não está criando uma conexão. E você já desconfia nesses primeiros minutos daquela pessoa, sim ou não? Então, qual será o aperto de mão favorável para que eu possa criar uma conexão? Já mostrando aqui para vocês. Imagina que eu quero colocar autoridade sobre o Rogerson. Se eu quero colocar autoridade sobre ele, olha só como é que eu vou apertar a mão do Rogerson. Tudo bem, prazer em conhecê-lo. Olha só o que eu fiz. Coloquei a minha mão por cima, colocando a palma da mão de Rogerson para cima e a minha mão cobrindo a mão dele por cima, como se quisesse mostrar autoridade sobre ele. Se eu quero realmente fazer uma conexão boa, favorável com o Rogerson, qual seria o aperto de mão bom? Você vai dar o aperto de mão favorável conforme a força que ele coloca da intensidade e você vai colocar as mãos paralelas ao solo de uma forma que não crie autoridade ou muita submissão. Então seria nesse formato aqui, apertando a mão e balançando aqui algumas vezes. Esse é o tipo de aperto de mão que você mostra algo que está favorável, que você está querendo realmente criar conexões. Quando você coloca esse aperto de mão nesse formato, ou coloca o aperto de mão como rabo de peixe, ou até mesmo você coloca uma conexão querendo ser muito invasivo logo nesse primeiro momento, cuidado, porque você tem que respeitar também a territorialidade, o território da pessoa. Aqui no Brasil, geralmente você pode conversar com a pessoa a 30 centímetros. Você já viu alguém que já vai conversando com você, já fica aqui em cima, e ainda ele é touchscreen, porque ele fica tocando já na pessoa. Então ele é muito invasivo nesse primeiro momento. Maravilha? Muito obrigado, Rogerson. Salva de palmas aí para Rogerson. Esse é o poder de presença que você pode criar logo na conexão inicial. E isso nós vamos falar muito forte sobre isso. Por quê? Muita gente pensa que é sorte. Mas vocês irão sair daqui com uma visão diferenciada. Desde o primeiro momento, quando abrimos o evento, com a oração feita por Tiago, uma palavra poderosa trazida pelo nosso pastor, com a nossa conexão que fizemos com a nossa respiração, tudo isso que está acontecendo aqui não é coincidência, e sim providência. É nesse formato que eu acredito. Tudo o que nós criamos aqui nessa conexão hoje não é coincidência, mas sim providência. E muita gente vai chegar lá amanhã e vai dizer: amiga sua louca, não é assim, né, que fala? Tu teve uma sorte grandiosa. Sorte não. É porque eu entendi na palestra de comunicação lucrativa que o encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento que chamamos de sorte. Então, quanto mais preparado eu estou diante das oportunidades que ocorrem em minha vida, mais sorte eu terei. Oh, glória! Posso dizer até aqui. Quanto mais preparado eu estou,
nas minhas conexões, nas minhas ações diárias, quanto mais eu me preparo como um empreendedor individual, quanto mais eu preparo no conhecimento para poder expandir o meu produto ou serviço, quanto mais eu me preparo, mais a minha sorte aumenta. É nesse formato que eu acredito sobre sorte. Então, alguém vai dizer para você, é muita sorte o que ele conseguir, você vai dizer, não, eu acredito que o encontro da preparação com a oportunidade, aí sim, gera o rebento que chamamos de sorte, ok? Então, para que você possa entender uma oportunidade, esse é o vídeo, viu? E vai ter som agora. Já estou avisando ali porque já fica na conexão. Nós vamos soltar aqui agora o vídeo e vamos ver Vicente. Vicente, ele teve uma oportunidade na pandemia. E quando Vicente teve essa oportunidade, ele foi participar de uma chamada ao vivo. A repórter estava entrevistando Vicente e Vicente estava mudando de carreira. Ele, como engenheiro civil, diante da pandemia, estava agora como um cidadão que estava na área de gastronomia. E ele estava, então, agindo para poder mostrar brownies. Ele estava mudando de carreira. Agora, diante de uma oportunidade, como é que Vicente se saiu? Esse é o vídeo. Pode aumentar. Eita, Vicente. E aí, gente? Não foi montagem, tá? Isso aconteceu realmente, infelizmente, com o Vicente. Naquele momento que ele chama ao vivo, o Vicente começou então a tremer, a gaguejar. A repórter também, por sua vez, começou a ficar nervosa. No final, ainda jogou o álcool por cima do brownie. Quer dizer, o brownie ficou inconsumível. Não dava para consumir mais o brownie. Mas é justamente isso. As pessoas não aprendem essa matéria chamada oratória no fundamental. As pessoas não aprendem essa matéria no ensino médio. As pessoas não aprendem essa matéria na faculdade. E de repente elas são jogadas no mercado de trabalho. E chega lá numa dinâmica com 25 pessoas e diz assim: levante-se agora e me venda essa caneta. Como? E aí, pensando bem, de forma mais crítica, será que o nosso país, o nosso Brasil, está preocupado realmente no processo de ensino-aprendizagem a criar em suas escolas verdadeiros oradores, sim ou não? A grande massa, infelizmente, não tem acesso a esse conhecimento. E é por isso que às vezes a gente trava realmente diante das oportunidades. Por isso que vocês estão com essa oportunidade de conhecer algumas pílulas de sucesso diante desse projeto Verbo Empreender. Conhecendo hoje sobre comunicação lucrativa. Mas vamos lá. Quando eu penso em comunicação, eu quero que você me diga agora, o que é comunicação para você? Quando você pensa na palavra comunicação,
o que vem em tua mente. Falar, um diálogo sobre determinado assunto, uma mensagem. Expressar o quê? Expressar opiniões. Muito bom. Quando eu penso em comunicação, eu penso em comunicare, que é tudo isso que vocês falaram. Uma parte mais técnica, que vem do latim. Comunicare quer dizer tornar comum, compartilhar, trocar opiniões, associar, conferenciar. Ou seja, quando eu estou aqui com o meu amigo Tiago, e ele tem um assunto para poder me dizer, ele está transbordando de conhecimento. Agora, como é que Tiago vai fazer com que esse assunto chegue no ponto B, que é o meu interlocutor, o meu público, como ele vai usar as ferramentas para poder falar bem e que o ponto B, que é o meu público, consiga compreender esse assunto de uma forma favorável. Quando o público começa a compreender de uma forma favorável, eu tenho então uma comunicação excelente. Porque nesse caminho que nós fazemos a comunicação, existem alguns ruídos, existem algumas falhas. E quando você não usa bem a oportunidade de se comunicar, talvez o seu cliente não esteja entendendo nada. E as chances de você não vender são grandiosas. É por isso que nós temos que pensar muito também. Quando eu penso em comunicação, aí eu trago o meu conceito de comunicação para vocês. Comunicação é a habilidade de tornar comum um transbordado conhecimento com o intuito principal de ser? O intuito principal de ser? Vocês estão aqui, sim ou não? Excelente. Então, comunicação é a habilidade... Pode ler, essa parte já está paga. Comunicação é a habilidade... compreendido. E aí, quando eu penso em comunicação, é justamente isso. Quem se comunica bem tem grande chance de avançar, sim ou não? Agora, quem se comunica bem tem grande chance de subir na carreira, sim ou não? Nós tivemos um exemplo aqui que o nosso pastor deu, dentro dessa trajetória dele de mais de 20 anos. Quando ele começa a ter uma nova visão e começa a usar uma comunicação diferenciada nas suas ações, ele começa a ter mais lucratividade. E aí você tem que saber como você tem usado. Você tem usado a sua comunicação realmente para poder subir, para poder ir para cima, ou você está usando a sua comunicação como um homem bomba, uma mulher bomba. Aqui na igreja não tem não, é em outras. Pensa em outras. Em outras não tem aquele cidadão que é o homem bomba chiando, não é isso? E quando ele entra pelas portas, sangue de Jesus tem poder. Você já vem orando por aquele cidadão ou aquela cidadã, porque a comunicação dele é uma comunicação explosiva. É como uma mulher bomba ou como um homem bomba. Não olha, se estiver aqui, não olha para o lado, para ninguém perceber. Agora, gente, quando eu olho para esse slide, eu olho com um carinho grandioso. Porque esse slide é a base completa de todos os cursos de oratória que você vai encontrar aqui pelo Brasil e em outros países do mundo. Porque eu quero que vocês entendam, esse slide é o slide do arroba, do hashtag, tá? Hashtag verbo empreender, hashtag comunicação lucrativa. Esse é o slide que você vai tirar foto para colocar lá no seu Instagram. Olha só, estive lá no verbo empreender, hashtag Robson Oratória, ou arroba Robson Oratória, que é o meu Instagram, Robson Oratória. Tira aí e me marca, porque você vai entender agora que só dá show quem consegue alinhar conteúdo, corpo e voz em perfeita coerência. Olha só, gente, só dá show quem consegue alinhar conteúdo, corpo e voz em perfeita coerência. Sabe, pastor, eu fico muito preocupado quando alguém chega lá no curso ou em alguma mentoria e diz assim para mim: Robson, conhecer o assunto é meio caminho andado. Quando eu ouço essa explicação ou essa palavra, e alguém me chegando assim no curso de oratório dizendo: Robson, conhecer o assunto é meio caminho andado. E eu olho para os olhos daquela pessoa e digo: me dê uma oportunidade de provar para você que isso não é verdade. Porque apenas conhecer o assunto não vai salvar totalmente a tua apresentação.
Por quê? Quando eu chego aqui e digo, conhecer o assunto é meio caminho andado, vamos imaginar que meu caminho é desse caixa de som de retorno até o outro caixa. Então, quando eu chego aqui, eu tenho meio caminho andado, sim ou não? Mas eu quero dizer para vocês que conhecer o assunto não é meio caminho andado, é apenas 30% do caminho. E eu consigo comprovar isso com vídeos, quando eu preparo lá um curso de oratória completo. Porque quando eu chamo aquele cidadão ou aquela cidadã para gravar um vídeo e digo para ela o seguinte: você vai gravar um vídeo de um assunto que você mais domina, que brilha os olhos, um assunto que você defende e que você sabe contar mais de 2 horas, mas eu só quero 2 minutos de vídeos. Quando eu coloco esse cidadão diante de uma câmera e ele começa a gravar o vídeo dele, saem algumas coisas que eu consigo comprovar depois quando ele assiste o vídeo, e eu coloco uma ficha de avaliação de desempenho. E nessa ficha de avaliação de desempenho que eu preparo, tem mais de 30 itens sobre o mundo da oratória, retórica e estratégia de comunicação. Por exemplo, eu vou falar para vocês um dos pontos principais que eu observo. Tem muita gente que usa a gesticulação de forma mecanizada. Usa as mãos para poder falar em público, mas de forma mecanizada. Político gosta muito de fazer isso. Então ele chega lá para o público e diz: olá, senhoras e senhores, hoje eu vou mostrar para vocês o meu projeto grandioso para poder expandir nessa cidade. Quero dizer que meu projeto, ou seja, eu pergunto para vocês o seguinte: quando ele está balançando as mãos desse jeito, ele está gesticulando, sim ou não? Sim. Mas qual é o sentido que ele está colocando na gesticulação? Nenhum. E eu vou provar para vocês, hoje, nessa palestra, que as mãos também falam. É isso mesmo. Porque muita gente pergunta para mim: Robson, o que é que eu faço com as mãos quando eu estou falando em público? Você já está fazendo, já está balançando. Só que nós vamos colocar uma sincronia na tua gesticulação, para que você possa entender que as mãos podem fortalecer a tua mensagem. E isso também vai valer na hora que você está apresentando um a um o seu plano de negócio, o seu serviço, o seu produto. Quando você usa as mãos de forma para poder simbolizar algo, fortalecer a sua mensagem. Outro exemplo que eu quero falar para vocês sobre isso, para provar para vocês agora, em poucos segundos, que só conhecer o assunto não salva totalmente a tua apresentação. Imagina, olha aqui para mim, que de repente o Tiago me apresentou de uma forma tão favorável, não foi? Fez um marketing, vendeu o peixe, sim ou não? Colocou vocês em pé e tal, vamos receber agora com grande emoção, com a calorosa salva de palmas, Robson do Monte. Aí imagina que eu venha me apresentar nesse formato. Não sou eu, tá? É só um ator que está entrando aqui agora. Imagina que eu entre em forma nessa formatação aqui agora, totalmente diferente. Eu chego aqui para vocês. Olá, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria imensa estar aqui hoje, tá? Estou muito feliz de participar desse projeto, né? Verbo Empreender, né? E quero dizer que vou conectar com vocês informações valiosas, né? Alegria imensa estar aqui com vocês. Misericórdia. Tira esse negócio que não te pertence. Então, eu provei para vocês em poucos segundos, sim ou não, que só conhecer o assunto não é meio caminho andado. E agora você está pensando aí naquele professor maravilhoso da sua graduação, da sua pós-graduação, que o currículo dele dá umas 2 voltas aqui, nessa parte da igreja, mas que ele não sabia o quê? Passar. Ele não sabia transmitir para o mundo, ou seja, o que faltava nele era ter uma boa comunicação. Então nós vamos entender bem isso, que só dá show quando eu consigo alinhar o meu conteúdo, corpo e voz em perfeita coerência. E eu estou fazendo isso e já estou falando com as mãos para vocês entenderem. Eu vou falar um outro exemplo agora de forma positiva. Imagina que eu chego aqui e digo para vocês: gente, todos nós estamos reunidos aqui e vamos avançar de uma forma muito forte. E vamos falar hoje sobre oratória, retórica e estratégias de comunicação. Olha só, eu agora comecei a falar com as mãos. E eu posso dizer, nós vamos avançar de forma muito forte nesse grande mundo da oratória. Eu comecei de novo a falar com as mãos. Nós vamos realmente crescer para poder expandir nesse grande mundo da oratória. Comecei mais uma vez a falar com as mãos. E isso realmente requer um treinamento. Por isso que eu disse no início, tudo é treinável.
Porque eu estou mexendo aqui em uma habilidade comportamental. Antes, você ficava nesse formato, falando em público, com as mãos na posição de tirar foto. Quando você aprende que as suas mãos também falam, você vai corrigir essas perninhas, esses pés que estão na posição de boy, como se você quisesse desfilar. Você vai colocar uma postura mais elegante, largura dos ombros um pouco mais colocadas para a retaguarda, e você vai colocar as suas mãos na posição que eu chamo de ponto neutro. E esse ponto neutro, quem vai escolher é você. E eu posso falar com as pessoas e depois voltar para o ponto neutro, porque eu estou com as mãos livres. Mas, Robson, se eu estiver segurando o microfone, o que é que eu faço? Vou dar um plus para vocês. Estou segurando o microfone. Pois bem, quando eu estou segurando o microfone, eu coloco ele 4 dedos abaixo da linha da boca. Nesse posicionamento aqui, é um plus que eu estou mostrando, tá? Como usar o microfone de forma correta. Vou apresentar agora um produto para algumas pessoas. Eu vou usar o microfone. Eu seguro nesse posicionamento, dedo polegar para cima, dizendo para ele, você vai na direção da minha boca. Por que eu estou falando isso? É tão lógico, mas não. Tem algumas pessoas que quando usam o microfone, parece que está dando vida ao microfone, sim ou não? Olá, gente, nós estamos aqui hoje. O sonoplasta que está lá atrás, ele fica louco. Porque tem uma hora que o cara está com o microfone aqui no umbigo. Tem outra hora que ele está com o microfone aqui na boca. Tem hora que ele segura o microfone, parece que é o cantor de rap. Ou seja, para você usar bem esse equipamento, você vai segurar nesse formato, dedo polegar para cima, e você vai colocar 4 dedos abaixo da linha da sua boca. Ok. Quando eu seguro o microfone nesse formato, agora a gesticulação vai ser feita com uma mão. Eu posso ainda gesticular com a mão? Sim. E aí você pode avançar. Você pode dizer que nós vamos crescer bastante nesses últimos meses à frente. Nós vamos realmente evoluir, porque vamos falar aqui sobre 3 pontos importantes para poder fortalecer a nossa mensagem. 3 pontos importantes para poder entender melhor a nossa palestra. Nós vamos juntos expandir de uma forma mais favorável. Ou seja, eu estou falando apenas agora com uma das mãos, mas ainda existe vida. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Maravilha. Quem está aqui comigo, diga eu. Maravilha. Então vamos avançar. Entenderam sobre o conteúdo Corpo e Voz? Muito bom. E aí então, chegou o momento de algumas estratégias. Eu preparei esse gatinho aí porque é o hashtag Pulo do Gato. Vou dar um hashtag Pulo do Gato para que você possa entender algumas estratégias de usar bem o seu corpo, primeiramente, para poder transmitir uma mensagem poderosa. Então vamos lá. Primeira técnica, o poder da palma da mão. Você talvez nunca ouviu sobre isso, mas a palma da mão é um dos pontos tão simples, mas que tem um poder grandioso para poder transmitir uma mensagem ou arrogante, agressiva, ou uma mensagem de acolhimento. Por exemplo, se você vai dar uma ordem, uma determinação para alguém, e coloca essa postura, diz assim, ô pessoal, vocês aí que estão lá na retaguarda, por favor, venham para cá, para que a gente possa ficar mais junto. Olha o que eu estou fazendo. Mãos com a palma da mão para baixo, dedo em riste, e apontando para vocês e ainda com a expressão facial nesse formato. Isso vai desagregar, isso vai afastar mais do que aproximar. O que é que eu fiz quando eu pedi para vocês, para que a gente possa fazer um contrato? Eu disse, vamos fazer um contrato de convivência. Eu coloquei as palmas da mão voltadas para cima. Olha que mudança. Olá, gente, tudo bem? Eu queria combinar com vocês alguma coisa nesse contrato de convivência. Primeiro ponto, eu vou oferecer realmente a melhor estrutura. Lembra o que eu fiz no início? Então, palma da mão voltada para cima, é mostrando justamente que você não está armado. Isso era executado há muitos anos atrás, quando os homens na guerra estavam se aproximando e diziam, eu estou livre, eu estou sem armas e agora eu mostro as minhas mãos. Vamos conectar agora a paz. Quando eu faço esse posicionamento, o poder da palma da mão vai fazer com que você tenha uma interação maior. É diferente que eu faça isso aqui, ó. Ou você aí, amigo. Ô amigo, você que participou. Agora que eu digo, amigo, tudo bem? Vamos lá. Estou vendo que você está interagindo bem. Você tem alguma pergunta para poder contribuir com a nossa palestra? Então, palma da mão voltada para cima é quando você está conversando também um a um com o seu cliente.
Você diz, muito bom a tua colocação. Eu gostaria de saber realmente qual o principal motivo que você está comprando esse carro. É para a família, é para um trabalho, é para poder fazer algo de carro de aplicativo? Qual o motivo, por favor? O senhor pode me dizer? Faz total diferença. Eu já avaliei algumas lojas de veículo aqui em Recife. E eu percebi que as pessoas, nesse primeiro momento, já começam a perder os pontos positivos porque não sabem fazer uma conexão. Chega lá na loja e de repente já chega com aquele aperto de mão e com um semblante um pouco de amigos. Olá, senhor, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa loja. Eu disse, bem-vindo desse jeito só se for para tu, porque para mim não está sendo não. É diferente de chegar e fazer aquela conexão que eu fiz com o Rogerson, não é isso? Apertando a mão de forma firme, olhando nos olhos, que um semblante um pouco mais arejado, e durante a minha conversa, eu vou colocar as palmas da mão voltadas para cima, sempre mostrando interação, mostrando conexão. Isso é um dos pontos básicos que você pode usar para poder ganhar alguns pontos positivos, para poder conectar melhor o seu cliente. Outro ponto é o que a gente já falou aqui. A técnica número 2, o poder do aperto de mão. Cuidado, homens, com aperto de mão chamado aperto de mão alicate. Misericórdia. Vai apertar a mão da mulher e a mulher está com aqueles anéis bonitos e o cara coloca uma força grandiosa. Cuidado. A intensidade do aperto de mão vai valer muito para homens e mulheres. Cuidado nessa intensidade do aperto de mão para mulheres. Para que você possa apertar a mão de forma favorável, colocando o poder da força que o homem lhe dá, mas cuidado quando você vai apertar a mão de pessoas mais frágeis ou de mulheres que estão com os anéis, para que você não possa dar o aperto de mão alicate, porque isso vai ferir a mão e já vai ser um desconforto, sim ou não? Então, primeiro ponto é o poder da palma da mão. Segundo ponto é a conexão do aperto de mão favorável. Mas vamos então para a terceira técnica. Mas antes disso, eu vou pedir para que vocês possam ficar em pé, porque agora chegou o momento do hashtag mão na massa. É isso mesmo, vocês pensavam que não iriam falar em público? Pensavam que iriam ficar sentadinhos aí? Não. Chegou o momento agora do hashtag mão na massa. Vamos lá. Eu quero que vocês pensem agora que vocês estão falando para 10 pessoas apresentando um produto ou um serviço. As 10 pessoas estão em formato de U ou 180. Você está aqui no centro e está falando para essas pessoas. Agora, corrija aí a tua postura. Será que essa postura está mostrando uma postura de poder? Ou será que essa postura está mostrando uma postura meio que impotente, ombros para dentro, meio que caído? Então, começa a regular aí, então, e melhorar a tua postura. Ombros para a retaguarda, coloca as mãos no ponto neutro. As mãos no ponto neutro é mão em cima da outra, ou os dedos tocando nos outros, assim, de uma forma que você vai colocar esse ponto neutro acima da linha da cintura. Isso, acima da linha da cintura. Então aqui é o ponto neutro. Não precisa apertar muito, deixa uma coisa mais natural, sem apertar muito. Acima da linha da cintura, não é segurando na barriga. Afastado da barriga, afasta a mão da barriga. Afasta a mão da barriga, coloca a mão um em cima do outro, pronto. E agora você vai falar com as mãos. Lembra que eu disse que as mãos também falam? Sim ou não? Eu vou ensinar para vocês a falar com as mãos dentro do processo de ensino-aprendizagem no poder da comunicação. Olha só, de repente vai surgir ali uma palavra e você vai usar aí as tuas mãos para poder simbolizar essa palavra. E você vai usar isso depois nas palestras quando você estiver por aí. Por exemplo, vamos lá. Surgiu a palavra juntos. Como você iria simbolizar? Nós estamos juntos nessa caminhada. Ninguém está fazendo nada. Junto está só assim. Faça aí, não olhe para mim não, que eu não vou fazer agora não. Só depois. Eu não vou dar spoiler. Nós estamos juntos nessa caminhada. Muito bem, ali, ó. Como é o nome da senhora? Top de linha. Como? Eliane. Falou, olha, nós estamos juntos nessa caminhada, sim ou não? Então, quando você vai falar no Brasil, se você falar, nós estamos juntos nessa caminhada, dá para entender isso aí? Sim ou não? Então, nós estamos juntos nessa caminhada. Sim? Então, vamos lá, mais uma vez, para vocês colocarem isso como prática. Gente, nós estamos juntos nessa caminhada, sim ou não? Maravilha. Então vamos lá, separado, algo que está separado. O que seria separado? Vamos separar 2 grupos. Muito bom aí, Herculano. Vamos separar. É isso?
vamos separar dois grupos. Olha aqui para mim, separar dois grupos. Grupo A e grupo B. Então nós vamos separar. Muito bom. Vamos avançando. Algo que está equilibrado. O que seria equilibrado? Tem gente que está olhando para mim para eu poder fazer. Depois eu vou fazer. Só depois que você fizer. Me deu seu spoiler? Ah, sim. Algo que está equilibrado, não é isso? Muito bom. Então, olha só. Como é que estão as finanças? Estão equilibradas? Então, equilibrados seria nesse formato. Sim ou não? Entenda. Se você vai para um outro país, é necessário que você estude a cultura daquela outra nação. Porque alguns gestos que você fizer aqui no Brasil podem parecer agressivos para aquela outra nação. Mas se eu falar aqui no Brasil algo que está equilibrado, dá para entender, sim ou não? Então vamos lá. Outras palavras que vão aparecer aqui. Algo que é forte. Não relaxa, coloca a mão no ponto neutro para você não esquecer. Acima da linha da cintura, sim. Algo que é forte. Nós estamos avançando nessa palestra. Comunicação lucrativa de uma forma muito forte. Muito bom. Vamos lá, amor. Eita, já vi os coraçãozinhos aqui. Os dorameiros já estão aqui, os dorameiros, ó. O povo do dorama já foi aqui. Muito bom, mas vamos lá, vamos imaginar que eu sou um político. Olá, meus amigos e amigas aqui do bairro do Ibura. Eu quero dizer para vocês que vou abraçar essa causa desse bairro com muito amor. Oh. Aí eu já estou tocando aqui no coração. Pode ser. Agora, se for uma coisa mais descontraída, você pode fazer o coraçãozinho, pode fazer o dorameiro. Mas se for algo mais clássico, você diz, olha, nós estamos abraçando essa causa. E eu tenho certeza que nós vamos avançar. Eu tenho convicção de que nós vamos avançar. Junto com o nosso amigo Tiago Lima, nós vamos fazer com que esse projeto, o Verbo Empreender, alcance no próximo mês mais de 1000 pessoas. Porque nós vamos abraçar essa causa com muito amor. Aí o povo, olha, o negócio está... Cortar. Como é que seria cortar? Cortar os gastos. Não faça assim não, porque esse negócio é... Isso aí dá bronca, viu? No Brasil. É melhor você cortar, não é isso? Você pode cortar os gastos, muito bem. Vocês estão falando com as mãos. E agora mais um grupo de palavras. Vamos avançar nessa caminhada? Tem gente que não está avançando nada, só está só aqui. Ó. Nós vamos avançar, gente, sim ou não? Muito bom. Hoje, na noite de hoje, nós estamos avançando muito forte no grande mundo da oratória. Muito bom. E aí, crescer. Estamos crescendo, cuidado para não crescer na frente do rosto, porque a tela de projeção tem que ficar livre. Então nós vamos crescer. Muito bom. Salve de palmas para vocês. Top de linha. Podem sentar. Mostrei para vocês que é necessário, vocês podem falar com as mãos. A outra técnica que nós queremos falar para vocês é o poder do rosto. O poder da expressão facial. Você não pode falar de coisas tristes com semblante alegre. E nem pode falar de coisas alegres com semblante triste. Então, se você está vendendo o seu produto ou serviço, você tem que mostrar empolgação, sim ou não? Tem que mostrar brilho nos olhos. Então, você tem que falar realmente colocando emoção, colocando brilho nos olhos. E aí você diz, olha, nós vamos falar com vocês hoje sobre esse produto que realmente é top de linha. Vamos fazer com que você possa avançar cada vez mais. E aí a tua expressão facial, é o que eu chamo de poder do rosto, tem que combinar e ter congruência com o que você está falando. Quando você vai falar de uma coisa mais séria, para poder causar mais impacto e mais emoção, você muda a sua expressão. Quando você vai falar de uma coisa mais alegre, mais animada, você muda também a sua expressão. Você vai assistir a partir de hoje o telejornal e você vai entender que em poucos segundos ele muda a expressão facial. Ele vai falar lá sobre o time de futebol e o esporte que está ruim das pernas e tal, não sei o quê. O Náutico está avançando, Santa Cruz, meu Deus, salva. Aí depois ele vai e muda o semblante. Porque ele vai falar sobre uma grande tragédia que aconteceu no Brasil. E realmente houve aí grandes mortes e tal. Então ele muda a projeção. É você entender que a sua expressão facial funciona também para esse ponto específico da comunicação. Então entenda, se você mesmo não está envolvido de uma forma favorável, passando emoção e brilho nos olhos, com o teu produto, com a tua venda, quem mais vai estar?
Se o próprio empresário está ali naquela coisa, ó céu, ó mar, ó azar, digo, não vai vender. Então preste atenção nisso aí. Vamos lá, avançando. Não quer mais avançar? Aí, contato visual acertado. Gente, eu vou dar um plus para vocês. O porquê que você tem que olhar para as pessoas. Porque quando você olha para as pessoas, você cria conexão. Você troca confiança com o seu cliente. Quando você está dando uma palestra aqui, você vai olhar para as pessoas. Mas, Robson, como eu faço para poder olhar para 750 pessoas ao mesmo tempo? Se você vai dar uma palestra aqui nesse palco, agora estou dando um plus para quem é palestrante, você vai dividir esse público em quadrantes. A regra do quadrante. 4 quadrantes, por exemplo. Quadrante número 1, a metade do auditório para cá. Quadrante número 2, da outra metade para cá. Terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, durante a minha palestra, imagina que eu estou aqui agora falando e tenho 750 pessoas. Mentalmente, eu vou dividir o meu público em quadrantes. Então, eu posso falar aqui com o quadrante número 1, depois eu posso voltar um pouco e falar com o segundo quadrante. Eu vou expandir um pouco mais a minha gesticulação para poder falar com o terceiro quadrante e o quarto quadrante. E assim eu vou dividindo mentalmente o meu quadrante, ou seja, o meu espaço, na regra do quadrante. Agora, se eu tenho um cliente aqui conversando comigo, eu tenho que olhar realmente para o meu cliente e não olhar por cima da cabeça das pessoas, não olhar apenas para um dos participantes da minha conversa. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nas lojas de veículos, as lojas de veículos mais estruturadas aqui de Recife, as mesas de negociação são redondas. Vocês já perceberam isso, sim ou não? Por que que as mesas são redondas? Como? Olhar no olho a olho, mas teve gente que falou ali outra coisa também. Aproxima. É aquela mesa, quando não tem quinas, ela não distancia. Você fica numa quina, eu fico no outro. Quando a mesa é a mesa redonda, todos estão envolvidos na mesa de negociação. Ou seja, todos estão naquele ciclo da negociação. Então, por isso que as mesas são redondas. Agora, eu já vi alguns vendedores perdendo vendas, porque quando entra um casal lá na loja, o cidadão senta lá naquela loja bonita ou naquela mesa redonda, mas de repente fica dando atenção apenas para um dos participantes. Imagina que aqui eu tenha o seu José. Seu José está maguinho. E aqui eu tenho a esposa. A mesa redonda está aqui. E nesse contato visual, o cidadão que é o vendedor, ele começa a dar atenção apenas para o homem. Pensando ele que o homem que entende mais de carro, pensando ele que o homem é que está com dinheiro. Ô, coitado. Salva ele, Jesus. Sabe de nada, inocente. Se o cidadão foi na loja, levou a esposa para poder comprar o carro, isso quer dizer que ele quer a opinião dela também, sim ou não? E ela já saiu dando a opinião em casa. Ele disse, eu quero carro vermelho, com banco de couro, desse formato. É desse jeito. Aí o cidadão vai na conversa, a mesa redonda, e ele fica olhando só para o seu José. Não, seu José, porque o carro, não sei o quê, papapá, não sei o quê. E aqui ele não fez o contato visual. Com duas pessoas, ele perdeu a venda. Porque quando ele se levanta para poder pegar a aguinha, o cafezinho, e nessas lojas gostam muito de oferecer a aguinha e o cafezinho. Vou pegar uma aguinha e um cafezinho para o senhor. Quando ele se levanta, aí a mulher fala para o seu José, eu não gostei muito aqui desses carros, não. Na verdade, ela não gostou da atenção que o vendedor não a deu. E não foi do showroom, que está cheio de carro. Aí o seu José disse, mas mulher, o showroom está cheio de carro. Disse, mas não gostei, vamos embora. E levanta e parte. Sim ou não? É porque você, em uma venda, você tem que se ligar nesse contato visual acertado e fazer com que todas as pessoas sejam envolvidas nesse contato visual. E aí você vai ganhar um ponto mais positivo se você aplicar também essa técnica. Tá bom? E vamos lá. Vista-se para o sucesso. Quem vai dizer realmente a ação de se vestir e de colocar os melhores acessórios é o respeitável público e não é você.
Entenda, na comunicação eu ensino sempre isso. O show não é para mim. O show é para o meu respeitável público. O show é para o meu respeitável público. Então, na hora de pensar em vender algo, na hora de estar lá no seu estabelecimento, na hora de abrir as portas do seu negócio, na hora de fazer uma visita ao seu cliente, na hora de fazer um vídeo para poder mostrar-se no Instagram, você tem que pensar o seguinte: como o meu cliente gostaria de ser atendido nesse negócio? Começa a pensar como cliente. Você, como gostaria de ser atendido quando chegasse em um consultório, em um dentista? Como você gostaria de ser atendido em um restaurante por aquele gerente? De forma toda malamanhada, todo assim, desleixado, sujo? Ou você gostaria de receber alguém com a roupa limpa, que já mostra que realmente se ele está limpo, o restaurante também pode estar limpo? Então a tua apresentação pessoal vai dizer muito para o que você veio. Vista-se para o sucesso. E a técnica número 6 é o rapport. O rapport é a sincronia com que você pode fazer para fazer com que o seu cliente se conecte com você. O rapport é a técnica estudada na neurociência para que você possa realmente se conectar, até mesmo imitando os gestos do seu cliente. Imagina aqui, Herculano, vem cá, por favor, para que a gente possa se conectar aqui um pouquinho. Pode subir aqui. Maravilha. Eu chego para Herculano e digo: e aí, meu amigo, tudo bem? Como vai? E aí, como é que tá? Vamos virar mais um pouquinho para cá. Como é que tá as coisas? Tudo certinho? Excelente. E aí, o que é que estás fazendo hoje? De onde você veio? Como é que está aí o teu negócio, o teu trabalho? E a tendência é só crescer. Maravilha. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado. A nossa empresa está crescendo, estamos expandindo a nossa empresa e brevemente vamos expandir para o Brasil todo. Maravilha. Agora imagina aqui que a gente esteja sentado e de repente Herculano está conversando comigo e ele está com o braço cruzado. Cruza o braço assim para poder conversar comigo. Nesse momento que Herculano estava conversando, sentado lá na cadeira para poder vender algum negócio, ele cruza o braço. De forma bem discreta, eu vou fazer como se fosse o neurônio espelho. A neurociência explica muito isso, a gente não tem muito tempo para poder falar. Mas o rapport é você buscar a sincronicidade no tom de voz que Herculano vai falar, no gesto que ele realizar, para que você possa espelhar o que ele vai fazer. E quando você começa a espelhar o gesto dele e a sentir com a cabeça, dizendo: cara, interessante e tal. Aí de repente Herculano está sentado e cruzou a perna. Aí você, de forma bem discreta, depois de alguns segundos, você: caramba, Herculano é muito bom, tal. E você também cruza a perna. Você vai espelhando os gestos que ele faz e ele vai achar que você é um semelhante a ele, você é igual a ele. E todo o semelhante, ele se atrai. E esses neurônios, espelhos, vão fazendo com que aquela conexão vai fluindo de forma mais favorável. Maravilha? Maravilha. Valeu, meu irmão. Salve de palmas aí para Herculano. Então, para que a gente possa concluir aqui, deixa eu só voltar. Eu tenho aqui só mais 2 minutos para poder conectar com vocês, dizendo o seguinte: quando eu falo sobre conteúdo, corpo e voz, eu volto lá para aquele primeiro slide quando eu falei para vocês. Só vai dar show quem consegue conectar conteúdo, corpo e voz. E até o presente momento eu falei muito sobre o corpo, sobre expressão facial, sobre postura, sobre gesticulação, sobre conexão, contato visual. Mas deixa eu falar um pouco para vocês sobre voz. A voz é muito importante nessa nossa comunicação. Muitas pessoas pecaram quando estavam dando aula, por exemplo, na pandemia, porque queriam falar de forma muito rápida, e aí cortava a conexão. É necessário que você entenda que quando eu penso no potencial da voz, eu vou pensar na sigla que eu chamo de DVE, D-V-V-E. Quando eu pensar em voz, eu vou pensar na sigla que eu chamo de DVE. Robson, eu devo usar bem a minha voz? Eu vou usar DVE, D-V-V-E, para vocês nunca mais esquecerem. O acrônimo DVE, D é dicção.
Às vezes, quando você está nervoso ou nervosa, você fica falando um pouco assim com a gente em casa. E aí alguém pergunta a você, eu estou falando aqui, mas ninguém está entendendo nada. Por quê? Porque você precisa abrir mais a boca nesse processo da comunicação. Ou seja, você precisa expandir mais as vogais. Porque quando alguém pergunta para uma criança, e aí, quais são as vogais? Ele vai, ai, ó, o. É o quê, menino? Ai, ó, o. Não, não, não. As vogais A, E, I, O, U. E essa expansão na fala você vai usar para articular mais. Ou seja, você vai melhorar um pouco a sua voz abrindo mais a boca. Então, o primeiro é deve, D, dicção, V, volume. Qual o volume que você está colocando para poder ser compreendido pelo mundo? Será que você é aquela pessoa que sempre recebeu aquela reclamação que falava para dentro? Então agora você precisa expandir e colocar mais a voz para fora. O outro V é de velocidade. Em alguns momentos da sua apresentação você pode falar um pouco mais rápido, mas existem algumas informações que você precisa falar de forma mais pausada para que o seu público possa entender. Então, D, dicção, V, volume, o outro V é velocidade e o E é de entonação. Para que você possa trazer mais experiência favorável para o seu cliente. Em alguns momentos você vai colocar mais entonação, passando entonação, passando emoção, passando realmente aquela coisa de atrair o seu cliente também com a voz. Quem consegue dominar esse potencial nunca mais vai falar de forma monótona. Porque tem muita gente que fica falando aqui na frente e fica falando com esse mesmo tom de voz com as pessoas. A tendência é que as pessoas em 5 minutos vão realmente dormir, porque você não sabe fazer a modulação na sua voz. Então é necessário que você pense agora no deve, dicção, volume, velocidade e entonação. Muito bom? Então, gente, nós falamos durante alguns minutos aqui, em algumas pílulas de sucesso, falando sobre comunicação lucrativa. Comunicação lucrativa. Como a oratória pode aumentar suas vendas e fechar mais os seus negócios. E olha, nós falamos apenas 1 hora e alguns segundos. Em apenas 1 hora e alguns segundos nós entregamos muita coisa para você. Agora imagina, quando eu pensei em montar um curso online, eu tive muita preocupação de trazer essa experiência do presencial para um curso online. E por isso que eu busquei uma plataforma online que pudesse realmente trazer um certificado que fosse favorável, um certificado reconhecido. Porque eu pensei, como é que eu vou transformar, Tiago, toda essa minha técnica do mundo presencial para o online? E aí eu busquei algumas plataformas, porque existem muitas plataformas que vendem curso online, sim ou não? Mas eu fiz questão de pesquisar, de ir atrás, e achei uma plataforma assim incrível, que pudesse trazer toda essa técnica que eu falei apenas 1 hora, mas na verdade eu montei um curso gravado com 16 horas aulas. Veja, eu falei aqui apenas 1 hora, e esse curso está montado com 16 horas aulas. E mais, esse curso ele tem uma parceria com a Uninasal, que é do grupo do Janguier Diniz. Então, por isso, essa plataforma é a plataforma Go Cursos. Pesquisa aí depois a plataforma Go Cursos. Você vai encontrar esse curso completo, que é justamente o curso Formação de Oradores e Palestrantes. E nessa plataforma chamada Go Cursos, você vai encontrar esse curso completo, com mais de 16 horas aulas, e você pode receber no final, com certeza, o seu certificado. Você vai ter aí mais de 540 dias para poder aprender tudo de forma muito mais favorável, e quantas vezes você quiser assistir o curso Formação de Oradores e Palestrantes. Ok? Deixo aí então o link lá fora. E aí, esse produto está aqui. Comunique agora o cálice para sempre. Esse produto está aqui hoje. O curso online você vai comprar de forma online e lá tem o QR Code. Mas esse produto que eu transformei de um e-book para um livro físico, ou seja, um caderninho físico, você pode adquirir ele hoje ali na saída, no balcão. Está lá com o pessoal. Eu tenho um aqui que eu vou presentear o meu querido pastor Hugo. Por favor, que ele se coloque aqui. Uma salva de palmas para o nosso pastor. Quero entregar a ele com muito carinho.
esse e-book que eu fiz na pandemia, com aquele pensamento de trazer coisas boas para as pessoas. Comunique agora ou cale-se para sempre. Você pode adquirir lá o seu e-book para que a gente possa expandir mais ainda. Uma coisa que eu coloquei aqui de forma bem barata. E mais, quando você abrir aqui, pastor, o QR Code, você vai baixar e vai ter o QR Code para poder guardar também o e-book no seu notebook e também no seu celular, ou no seu tablet. Tá bom? Quem quiser adquirir está lá fora. Você vai levar aqui uma bênção, porque tem 6 poderosos exercícios aqui, que eu tenho certeza, se você aplicar amanhã, você vai ter com certeza uma grande lucratividade. Ok? Deixa então esse presente para o Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Maravilha. O desejo ardente, junto a uma fé inabalável, não conhece a palavra impossível. Um desejo ardente, junto a uma fé inabalável, não conhece a palavra impossível. A última dica é: acredite em seu potencial. Deus abençoe.